O segundo episódio dessa segunda temporada de Frieren fez mais uma vez o que esse anime sabe fazer de melhor: colocar a gente pra pensar na vida e deixar triste e feliz ao mesmo tempo. E aí galera, beleza? Seth aqui, dessa vez trazendo pra vocês a minha análise desse segundo episódio dessa segunda temporada que simplesmente, ó, tá maravilhoso. Eu fico impressionado como tem certas obras que conseguem sempre manter um nível tão alto que a gente fica pensando como que isso é feito. Esse episódio em particular conseguiu mexer comigo. De novo, na verdade como o Frieren sempre faz, mas eu quero saber de você aí que tá vendo esse vídeo. Qual foi o seu momento favorito do episódio? E se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, qual seria a sua nota? A minha eu só vou revelar no final da análise, então fica até o fim do vídeo. E lembrando que se você aí é membro do canal, o seu nome vai aparecer na tabela de membros que tem no final de cada vídeo. Se você já deixou o like no vídeo e se inscreveu no canal, vamos de uma vez pra análise de hoje com comentários a respeito do segundo episódio de Sou no Frieren. Meus queridos, como a gente ainda tá no início da segunda temporada, como tá num momento assim que não se iniciou a pancadaria ou assuntos mais sérios, a gente tá começando de leve. Por mais que eu acho que o primeiro episódio dessa temporada já tenha setado bem o tom de como as coisas vão se desenrolar, o segundo episódio não foi por uma linha muito diferente não. Acho até que as reflexões aqui podem até ser maiores. Então acompanha minha linha de raciocínio. Primeira coisa que a gente sempre precisa relembrar é de que quando a gente tá falando de Frieren numa aventura, vão ter desvios, querendo ou não, a gente entendeu bem isso no último episódio. Não é à toa que a primeira coisa que acontece aqui nesse EP é um serviço ultra simples: limpar uma estátua. Mas não só isso, limpar uma estátua por uma recompensa. E qual que é a recompensa? Um feitiço pra conseguir coçar as costas. E na boa, eu não vou ser o cara que vai desmoralizar esse feitiço. Eu acho que ele é genial e eu usaria muito. Quem aí não usaria, né? Vamos ser sinceros. Também, como é padrão aqui, a gente também tem uma atualização de onde é que estamos, que período tá tudo. 29 anos pós a morte do herói Himmel, e estamos na Vila Fabel, localizada nas Terras do Norte. E eu sei que assim como eu, vocês também devem ter ficado: ué, mas a estátua não era do Himmel? Só que quando a gente para pra pensar um pouco nesse assunto, é meio bizarro mesmo a gente percebendo aos poucos de que realmente não faz sentido só ter estátuas do Himmel. Afinal de contas, como a própria Frieren explica, não tinha só o Himmel de herói. Além do grupo principal, a Frieren, o Himmel, o Reiter e o Aizen, com certeza existiram diversos outros heróis, milhares provavelmente. E não é possível que só o grupo da Frieren tenha conseguido algum tipo de feito. Claro que não. Só que eu só fui pensar nisso pela primeira vez agora, nesse momento. Se você também passou pelo mesmo que eu, já deixa aqui nos comentários. E voltando ao assunto, porque eu não comentei, não se trata do Himmel, mas sim do herói do Sul. Será que é o herói do Rio Grande do Sul ou de Curitiba? Eu não sei. Poderia ser. Mas nesse caso se trata do herói mais forte da humanidade. Pois é, esse é o título dele. Ou seja, já logo que a gente é apresentado pra esse conceito, a gente já fica: peraí, quem que é esse cara? Porque pra ter um título desse, o cara deve ser absurdo. E a gente vai descobrindo aos poucos que de fato o cara era quase que uma lenda. Porque relembramos da questão toda dos 7 sábios da destruição, que são demônios poderosíssimos. O grupo da Frieren derrotou 2. E dos outros 5 que faltavam, 2 fugiram, assim sobrando 3. E quem que acabou com esses 3? Pois é, o herói do Sul. É muito estranho não ter um nome pra ele aqui e só chamar ele pelo título. E não só ele derrotou esses 3 demônios, como ele também aniquilou praticamente todas as tropas demoníacas num período ali de 1 ano. Ou seja, o cara é embaçado mesmo. Mas as coisas acabaram saindo do controle porque ele foi derrotado no final das contas por um desses demônios confidentes do Rei Demônio, mas com a força somada e as magias dos 7 sábios. Além da questão de poder ver o futuro à frente, mais de 1000 anos de magia. Então é complicado, como é que o cara ia vencer disso? É até difícil falar o nome desse demônio vagabundo, mas deve ser algo do tipo Shalashach, o Onisciente. Só que acabou que ao mesmo tempo que ele matou o nosso herói do Sul, o herói também matou ele ao mesmo tempo e os dois morreram juntos. Então meio que a população desse lugar onde a Frieren tá é de certa forma devota a esse herói, até porque o cara realizou grandes feitos. Não foi pouca coisa. E claro que entendendo tudo isso, a gente se pergunta: mas espera, será que a Frieren tem alguma conexão com esse cara? Será que ele já cruzou com a Frieren em algum momento? E por conta das lembranças da nossa protagonista, a gente descobre sim que existiu uma conexão. O herói do Sul, ele tentou recrutar a Frieren, mesmo sabendo, olha só, que ela já recusaria. E é aqui que é a parte mais interessante. Ele decide compartilhar com a gente, com a Frieren também, né, qual que era o segredo dele. Por que que ele já sabia que a Frieren iria recusar? Basicamente, o cara tinha a habilidade de ver o futuro. E agora pensa comigo quão apelão isso devia ser. Porque cá entre nós, você ter a habilidade de ver mais à frente no futuro, você consegue contornar vários precedentes de coisas ruins que poderiam acontecer. Ou seja, você sempre vai estar na vantagem. Só que o curioso aqui é que mesmo ele compartilhando esse segredo com a Frieren, ela não expressa nada. Ela basicamente não se importa. E isso diz muito de como a Frieren era naquela época. Ela não demonstrava praticamente nenhum tipo de emoção, basicamente sendo meio alheia a tudo à volta dela. Mas isso é a Frieren de antes, porque a Frieren de agora não é assim. Nem mesmo relembrando uma história, ela age dessa forma tão fria. Inclusive, nesse episódio em particular, eu acho que foi um dos que a Frieren mais fez questão de sorrir
sorrir. O tanto de momentos que tem da Frieren sorrindo à toa, sabe, nesse EP, foram muitos mesmo. E voltando no papo que o herói tava tendo com a Frieren, ele descreve pra ela que na verdade ele já sabe que ele vai morrer. E não só isso, ele sabe quando ele vai morrer, como ele vai morrer e onde ele vai morrer. Exatamente 1 ano dali em diante. Que bizarro. E eu vou ser honesto com vocês, nessa parte do episódio me deu uma reflexão muito grande de, cara, imagina se eu soubesse quando eu vou morrer. E além disso, soubesse também como que isso vai acontecer. Isso me deixaria perturbado pro resto da vida, provavelmente. E claro, a gente tá falando de um personagem de um anime, mas mesmo assim, o cara mesmo sabendo que ele ia morrer, ele não deixou isso atrapalhar o objetivo dele, que era exterminar os demônios. Mesmo com esse pequeno detalhe, né, pequenininho, não mudou em nada a determinação do que ele tinha que fazer. Curioso e interessante, tá? E além disso, esse herói, ele também faz questão de avisar a Frieren de que no futuro um herói encontraria com ela e que esse cara simplesmente mudaria a vida dela por completo. Obviamente ele tava certo, ele tava falando do Himmel. E mesmo que naquele encontro a Frieren ainda não acreditasse 100% no que tava pra acontecer, ele fez questão de deixar claro, enfatizar mesmo, esse cara, ele vai mudar sua vida de uma maneira tão absurda que você vai partir numa aventura com ele pra derrotar o Rei Demônio. E aqui vem uma fala que me pegou muito e eu tô, cara, com a cabeça a milhão teorizando várias coisas. Eu tô lendo o mangá de Frieren, mas eu não tô tão avançado pra saber exatamente o que aconteceu aqui. Do que eu tô falando? Do pedido que esse herói, o Herói do Sul, fez pra Frieren, pra que quando ela encontrasse com o Himmel no futuro, ela passasse um recado pra ele. E assim, na boa, no momento que mostra a reação do Himmel pro que a Frieren tá contando pra ele, ficou parecendo quase como se ele já conhecesse esse herói, e mais além, como se ele fosse alguém importante pro Himmel. Deu uma vibe pra mim como se, sei lá, ele fosse o pai do Himmel. Complicado porque o Himmel tem cabelo azul, esse cara tem cabelo castanho, mas assim, é um anime, né? Nada é impossível, porque vem todo um discurso em seguida de que o cara iria abrir o caminho pro Himmel, quase como se fosse algo do tipo, o pai vai fazer a boa aqui pra justamente o meu filho concretizar o meu trabalho. Eu não sei, eu posso estar enlouquecendo nesse momento? Eu posso, mas me deu esse sentimento. O herói mais forte da humanidade vai abrir o caminho pro filho dele conseguir conquistar tudo. Quem sabe? E assim, depois de todo esse momento, é muito interessante a gente ver realmente a reflexão da Frieren sobre tudo isso. No final das contas, o cara tinha falado, o Herói do Sul, há muito tempo atrás pra Frieren, de que ele sabia de que a história, tudo que ele fez, iria acabar sendo esquecido, apagado de certa forma. Mas não foi o que aconteceu. Os feitos dele ficaram marcados na história a ponto dele não ser esquecido e não só isso, imortalizado com uma estátua. E a Frieren, ao perceber isso, ela dá um sorrisinho, que já mostra realmente pra gente de que a evolução da personagem, com as questões emocionais dela, a maneira como ela vê o mundo e como ela lida com todo esse processo, já tá muito mais evoluída. Dito tudo isso, após toda essa reflexão inicial, mais um status de atualização. 29 anos pós-morte do Himmel e estamos no domínio do Conde Det, nas Terras do Norte. Mas tem uma paradinha esquisita acontecendo nessa parte do episódio, porque a gente vê claramente que a Frieren tá esquisita. Tipo, cara, ela tá toda apressada. Pra quem ficava meses numa cidade, querer resolver do nada tudo em 2 minutos, tem alguma coisa estranha. A Frieren metendo mó papão de, cara, Stark, você tem que entender, o tempo é finito. Como assim o tempo é finito? Você falando isso, uma elfa? Soa meio contraditório, né? E a partir disso rola uma sessão de compras ultra rápida, realmente mostrando que a Frieren tá com muita pressa, até que tudo é interrompido com a Frieren com a maior cara de bunda, recebendo um convite do Conde. E é aí que a gente entende por que ela tava realmente apressada. Eles vão pro castelo dessa família do Conde, e eles descobrem que a espada da família foi roubada por um demônio. E assim, a gente já sabe como é que funciona, né? Os desvios, os trabalhos. A Frieren e eles vão resolver o problema do Conde, desde que ela receba uma recompensazinha, um grimório, né? Tá bom. E resumindo tudo isso, a Frieren também faz questão de lembrar a questão do passado, de que antigamente essa família especificamente era meio complicada de se lidar, porque naquela época a Frieren, por exemplo, não tinha a opção de recusar essa ajuda no caso, né? Ela tinha que aceitar, ou era masmorra, e acabou. E não só isso, essa espada que eles estão tentando recuperar, na verdade, originalmente se tratava da espada de um demônio. Por isso que de anos em anos ela fica sendo roubada. Mas é aquela coisa, no fim das contas, a Frieren aceitou, e mesmo que ela não ganhasse um grimório, ela ia aceitar, porque ela mesma se entrega falando o seguinte: o Himmel já tinha decidido ajudar antes, ela não poderia recusar agora. E novamente, ela expressando um sorrisinho, sabe, com a situação toda. Muito diferente da Frieren lá do início. Não dá, pessoal, o impacto que o Himmel teve na vida da Frieren é coisa de maluco. Já viu alguém mudar tanto assim? Ainda mais a sua própria natureza se tratando de uma elfa. Depois disso, se dá início à busca pela espada. A gente tem a Fern, o Stark e a Frieren seguindo rastros, procurando por pistas, até que eles encontram um rastro grande de sangue, que leva eles até uma vila. Mas essa vila não tá completamente vazia, como eles pensavam inicialmente. Tem lá as escondidas uma sacerdotista, mas acho que qualquer um que tava vendo esse episódio de cara percebeu que ela tava meio suspeita. Ela vem com um papo de que o demônio da espada destruiu tudo, matou as pessoas, e que por conta disso ela pede que eles rezem juntos por essas
pessoas que já morreram. Mas a Frieren não é boba. É só isso que eu tenho pra dizer, a Frieren não é boba. E por mais que às vezes pareça que ela não preste atenção no que os outros estão falando, ela é muito atenta sempre, principalmente quando tá num momento de missão. Percebendo isso, a Frieren conjurou o seu cajado e atacou na direção do lado dessa sacerdotista. E o que ela descobre? Que na verdade não tinha nenhum corpo enterrado ali. Nem ali, provavelmente em nenhum outro lugar. Essa sacerdota foi pega no pulo, pega na mentira. É a Frieren Sherlock Holmes, tem que respeitar. E claro que agora que não tem mais nada pra esconder, a sacerdotista se revela ser um demônio mesmo. Não só qualquer demônio, mas o demônio da espada. Quem roubou essa espada lá do Conde. E aqui rola também outro diálogo que costuma ser revisitado várias vezes ao decorrer do anime de Frieren, que é a questão dos demônios e a maneira como eles agem. Rola esse porquê eles têm que comer os humanos, sendo que eles não precisam. Eles podem comer qualquer outra coisa, mas isso é da natureza deles. Os demônios, no fim das contas, não estão nem aí no universo de Frieren. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre esse assunto porque eu acho que é um tópico bem interessante pra gente conversar e debater. E aí, no que se inicia uma sequência de batalha, cara, a gente tem outro momento que eu considero icônico agora. É um marco definitivamente no mundo de Frieren. Você sabe do que eu tô falando. O famoso meme da Frieren olhando pra cima sem queixo, mal desenhado entre aspas. Porque na boa, pra mim tá nítido de que o estúdio recriou o famoso meme. Não sabe de que meme eu tô falando? Tô falando desse meme, desse meme, desse meme, esse meme. É disso que eu tô falando. Muita gente tava comentando também, não, eles não recriaram, isso aqui é só mal desenhado mesmo. Não tem como, cara. Pra mim, isso aqui é só uma recriação do meme, uma espécie de homenagem mesmo. Porque na boa, vamos falar a realidade? O estúdio com certeza tá ciente desse meme porque isso aqui viralizou muito. Dito tudo isso, se inicia uma sequência de batalha insana, novamente com a animação assim, ó, maravilhosa. Mas não se enganem, tá? A demônio da espada é boladíssima, pelo menos ela aparenta ser de início. A Fern mesmo, que costuma ter uma defesa impecável, ela tem essa defesa perfurada pela demônio da espada. Mas quem que tá lá pra salvar ela? Nosso menino Stark, cumprindo bem o papel de um vanguarda. E se cada um cumprir o seu papel, fizer todo mundo a sua tarefa bonitinho, a Gold tá ali pra finalizar, né? A Frieren do alto finaliza essa demônio com uma magia direta muito poderosa. Um verdadeiro raio da Lux do LoL, cara. E assim eles derrotam essa demônio e recuperam a bendita espada. E lembra que eu falei pra vocês lá no início da análise de que realmente nesse episódio em particular a Frieren tá sorrindo muito? Mais um momento aqui da Frieren não só sorrindo, como demonstrando uma pura felicidade naquele momento com relação a Fern e o Stark. E ela parabeniza os dois pelo trabalho bem feito. Cara, é muito bom ver a Frieren crescendo como personagem. Eu gosto demais dela e eu gosto de tudo que tá acontecendo em volta dela pra favorecer esse crescimento. Após isso tudo, a gente também tem um momento da Fern questionando por que a Frieren ficou tão violenta naquele momento, de puxar o cajado do nada e dar um tiro, mas a gente entende porque a Frieren explica que quando as pessoas elas rezam, acaba se tornando um momento que deixa elas desprevenidas, menos atentas num geral mesmo. E saber que os demônios se aproveitam de momentos como esse, sabe, pra fazer o que eles fazem de pior, deixou a Frieren violenta instantaneamente, sabe? E a Fern e o Stark entendem isso. Eles finalizam ali rezando pelas pessoas que morreram, infelizmente, e assim eles voltam pro Conde e devolvem a espada, concluindo mais um trabalho. E o que é melhor depois de terminar um trabalho do que fazer umas comprinhas no mercado? Não parece tão ruim, né? E claro que no caminho até lá, novamente a gente tem toda uma reflexão sobre qual que é a verdadeira natureza dos demônios, a forma que eles agem. Afinal de contas, o último demônio da espada destruiu uma cidade e 3 vilas inteiras. Então olha isso, cara, os caras não estão nem aí. Eles não precisam causar esse mal, eles causam porque eles querem causar o mal. Mas é interessante ver como tudo isso moldou uma cidade, ou melhor, mudou todo o pensamento de uma mente coletiva. O povo se uniu por um objetivo, que é proteger a espada de certa forma. A comunidade como um todo virou um. E agora eu sei que você deve estar se perguntando, mas peraí, a Frieren não queria um grimório com uma magia como recompensa? Ela recebeu essa magia, mas qual que era? E novamente a gente tem a Frieren colecionando magias inúteis, ou quase inúteis. O que era a magia? Simplesmente poder transformar uma maçã vermelha numa maçã verde. Não tem como, a Frieren é mestre em colecionar magias inúteis. Ela é a nossa elfa maga nerd, que coleciona magias inúteis. É muito bom isso. Ela é doida de pedra, mano. Gente, na boa, e esse foi o fim do episódio e eu gostei demais. Vou ser sincero, não vou perder tempo. Minha nota é de 0 a 10, 10. E por que é 10? Meu Deus, 7, mas calma. 2 episódios seguidos? Mas esse episódio não foi tão bom quanto o primeiro. Será que não foi tão bom? Porque na minha opinião, a partir do momento que a gente tem um episódio de Frieren que me faz refletir, me faz pensar, realmente sentir alguma coisa de uma maneira que eu não tava esperando, eu já considero isso um baita ponto positivo. E a gente também teve uma cena de combate que deu uma agregada ali, trouxe mais momentos pra gente ficar refletindo sobre assuntos que a gente nunca pensa em refletir, mas a gente faz isso em Frieren. E toda a questão
questão também do Herói do Sul, cara, eu acho que foi uma apresentação muito legal de personagem e que traz uma conexão e que relembra a gente que nesse mundo não tem só o grupo de heróis da Frieren, tem milhares de outros heróis que também tiveram feitos e realizações mundo afora. Na boa, galera, é sempre um prazer fazer a cobertura desse anime aqui no canal, porque eu gosto demais, se tornou uma das minhas obras favoritas e eu acho que o sentimento só vai crescer com o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, eu quero também que vocês comentem de 0 a 10 qual a sua nota pro episódio, qual foi o seu momento favorito, qual foi a reflexão que você tirou do episódio como um todo. E não esqueçam, você tá vendo seu nome na tabelinha de membros? Pois é, nem todo mundo tá aqui ainda porque você não virou membro do canal ainda. Então clica no botão aqui embaixo ou no link na descrição pra você vir se tornar parte da família. Não esqueçam que semana que vem a gente tá de volta pra mais uma análise. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!